Boa noite a todos, boa noite Basilai, boa noite vocês que estão em casa nos assistindo. Estamos nesse mês de dezembro, já pensando e vibrando nessa energia do Natal, mais uma vez aqui para realizar o culto do Evangelho de Jesus no nosso lar. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos a esse momento de paz, de harmonia, que é durante a realização do Evangelho no lar. Boa noite, Sheila. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais uma vez e vamos prosseguir o nosso culto com a leitura do livro de Francisco Xavier. Por Emmanuel, Luz e Vida. Confia e caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessitas seguir adiante, ao lado de nossos companheiros de jornada evolutiva. Muitos te desconhecem. No entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam. Contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum lugar, em algum recanto da inércia. Confie em Deus e caminha. Graças a Deus. Graças a Deus. Precisamos confiar sempre, em Deus e caminhar, não parar. Deus está sempre ao nosso lado, né? Isso. Nem todos estão o tempo todo, mas Deus está o tempo todo ao nosso lado. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Pedimos que elevem o pensamento a Jesus, se concentrem e se preparem para esse momento de bênçãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Mestre Jesus, mentores espirituais que nos assistem, nós estamos agradecidos profundamente por esta oportunidade que temos de assistir a este Evangelho no lar e agradecidos pelas mensagens e os ensinamentos que estão reservados para nós neste momento. Pedimos ao Pai que a luz, a sabedoria sejam jorrados sobre nossas vidas. Pedimos que, acima de tudo, ó Pai, o amor alcance os nossos corações, o amor de Cristo, o amor verdadeiro que transforma as nossas vidas. Agradecemos ao Pai por todos esses irmãos que estão presentes aqui assistindo conosco este Evangelho e pedimos que os nossos corações, desejosos da Tua luz, dos Teus ensinamentos, sejam atendidos, ó Pai, de tal maneira que possamos ter a sabedoria, a boa vontade e a determinação para aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, para o que pedimos ajuda ao plano espiritual. Pedimos também que a nossa fé seja reforçada a cada dia, para que possamos ter a certeza de que Tu, ó Pai, estás conosco em todos os momentos de nossas vidas. Até mesmo nos momentos mais rudes, Tu não nos abandona. E isto será mantido em nossas vidas pela fé viva que depositamos em Ti. E assim pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo do Evangelho no Lar neste momento, dando todos juntos graças a Deus. Nós vamos ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que
que é uma das obras codificadas por Allan Kardec. Vamos ler o capítulo 5, o item 4, que trata das causas atuais das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo seu mau proceder, ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda ordem? Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas más tendências desde a infância? Por indiferença e comodismo deixaram crescer neles o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade que ressecam os corações. Mais tarde, ao colherem o que semearam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão de seus filhos. Na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm sua origem no seu próprio mau proceder. Ao examinar sua consciência, talvez ele possa dizer: se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, tal coisa não estaria agora nessa situação. O homem normalmente é o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para a sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência ou na sua má estrela, quando, na verdade, a má estrela é a sua própria negligência. Os males dessa natureza constituem seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente pensa e reflete sobre esse trecho do Evangelho, a gente se depara com as aflições como duas situações, né? A que são provenientes desta vida, como também pode ser de outras vidas. E isso traz um entendimento para a gente de que se estamos sofrendo hoje, é fruto de algum momento de nossas atitudes que não foram adequadas. Então, esse trecho, como de uma forma geral, todo o Evangelho norteia as nossas vidas para que a gente crie reflexão de aprendizado e que a gente possa refletir e gradativamente nos moldando, né? Nos transformando com leituras edificantes como essa. E no decorrer desse texto, ele discorre vários momentos de nossas atitudes da vida que não devemos atribuir à má sorte, e sim consequências de nossas atitudes. E essas consequências, quando a gente cria o entendimento e a reflexão, é o momento oportuno que nós temos
para não mais termos certas atitudes e não ficar nos condenando, né? Mas e sim criar uma reflexão de transformação, porque esse é o intuito do Evangelho em nossas vidas, trazer o entendimento para podermos refletir ao ponto de colocarmos em práticas novas formas de agir, novas formas de pensar. E através do Evangelho, através da prece, nós vamos adquirindo força e fé de podermos entender e colocar em prática gradativamente os ensinamentos de Jesus. Que é isso que Jesus veio trazer para nós, as suas palavras de ensinamento, como são luzes em nossas vidas. É isso mesmo. E Jesus nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse texto, ele nos traz uma verdade que a maioria de nós ignora. Nós somos criados por Deus, ignorantes, imperfeitos, e estamos aqui para aprender. E aqui nós estamos aprendendo. Como a Sheila acabou de mencionar, que temos responsabilidade sobre muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Isso está sendo ensinado aqui pelo Mestre, e sabemos que as nossas atitudes têm consequências. Podemos ser diligentes, podemos ser precavidos, podemos ser tolerantes, e isso trará situações favoráveis em nossas vidas. Mas quando tivermos comportamentos e atitudes que não sejam tão saias, tão prudentes, também teremos consequências que muitas vezes não vai nos agradar. Um exemplo que ele dá aqui com muita maestria é o comportamento de pais e filhos. A espiritualidade nos ensina através da disciplina, e colher aquilo que nós plantamos é uma disciplina que faz parte das leis universais. As leis universais são de Deus e são válidas em todos os lugares e em todos os momentos. Sabemos que por sermos ignorantes e imperfeitos, temos a obrigação de orientar e de conduzir os nossos filhos. E muitos pais preferem agradar os filhos, preferem atender a certas preferências dos filhos, quando muitas vezes esta não é a melhor atitude. E essas atitudes, que muitas vezes refletem uma omissão, refletem também uma indiferença, refletem também a não assumir a responsabilidade, vai trazer consequências graves na vida dos filhos e na vida dos próprios pais. Nesse texto, Allan Kardec aborda esse assunto com muita clareza, sem sombra de dúvida. E nós queremos aqui refletir para que possamos assumir as responsabilidades que nos cabem. Primeiro, assumir as responsabilidades que nos cabem a nós mesmos com relação a cada um de nós. E depois com relação àqueles que convivem conosco, sejam os nossos filhos, seja a nossa família, sejam os nossos pais. São responsabilidades das quais não temos como nos eximir, porque elas cabem a nós, elas fazem parte de nossas vidas, e nós vivemos uma sequência existencial que faz parte da orientação das leis universais. Então, temos que observar os nossos filhos, temos que corrigi-los, e muitas vezes a correção não é agradável,
Muitas vezes somos replicados, mas nós temos que manter a nossa posição de responsabilidade diante aqueles que estão sob a nossa orientação. O plano espiritual nos trata assim. O plano espiritual nos mostra que teremos consequências nefastas se não agirmos com sabedoria. E nós precisamos ter essa disciplina individual, com cada um de nós assumindo a responsabilidade que nos cabe de orientar aqueles que fazem parte de nossas vidas. Podemos pedir ajuda ao plano espiritual. Podemos pedir ajuda a quem tem mais experiência que nós. Mas sempre teremos que assumir a nossa responsabilidade. E ele é bem claro quando diz que se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, tal coisa não estaria agora nessa situação. Então aqui assumimos realmente que falhamos. Nós estamos sendo alertados para evitar que cheguemos nesse ponto. Queremos agradecer ao plano espiritual por nos dar esta orientação, por nos trazer esse conhecimento, por nos dar esse alerta em nossas vidas, porque a nossa responsabilidade não vai deixar de existir porque nós não prestamos atenção, porque nós não insistimos ou porque nós nos encontramos numa situação desconfortável de ter que aplicar uma disciplina. Então, queremos agradecer ao plano espiritual por essa orientação e vamos insistir na fé, na disciplina e na observância dos ensinamentos, porque necessitamos desenvolver moral e intelectualmente para que possamos viver melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por essas palavras do Evangelho, que traz para dentro de nós uma reflexão, que traz para dentro de nós uma oportunidade de refletirmos e entender as consequências de nossos atos. Que ao deitarmos possamos refletir sobre cada momento que estamos vivenciando em nossas vidas, sobre as aflições, sobre todos esses momentos em que nos traz tristeza e infelicidade. Que possamos pedir ajuda a Jesus, que possamos entender, sentir e tomar novos rumos de aprendizado. E que a luz de Jesus possa nos iluminar, nos guiar todos os dias de nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora beber a nossa água fluidificada. Essa água foi colocada no início do programa para ser fluidificada, como vocês podem fazer na sua casa também. Então, queremos desejar a todos uma boa noite e contamos encontrá-los aqui no próximo domingo. Boa noite a todos e que estamos sempre aqui nesse programa com muita alegria, com muita satisfação. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.